Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um programa Vida de Atleta e hoje, além de atleta, uma grande amiga minha e que tenho certeza que vocês vão gostar da entrevista porque também é um esporte de grande popularidade no Brasil. Na verdade, tem um certo questionamento se é o esporte mais popular ou não. Daqui um pouquinho a gente vai conversar melhor com a nossa entrevistada logo depois da vinheta. Bom pessoal, como eu comentei antes da vinheta, hoje é uma convidada especial, Leise Bianchini. Tudo bom, Leise? Tudo bem. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui dar uma entrevista pra gente, para o pessoal do Treino em Foco conhecer um pouco melhor o esporte que tu pratica, que muitos que estão olhando agora já te conhecem e já sabem qual é o esporte que tu pratica, que é o voleibol de praia, né? O voleibol de areia. Então a gente vai bater um papo sobre isso, conhecer um pouco da tua história como atleta, né? Mostrar como é que uma atleta catarinense está inserida no meio até nacional de competição e conhecer um pouquinho as peculiaridades do atleta. Porque a gente tem entrevistado aqui vários atletas, tem visto assim, vidas contadas aqui bastante interessantes, né? Então, Leise, como é que a gente pode te apresentar? Assim, como é que é o teu currículo desportivo no meio do voleibol? Primeiramente, eu agradeço o espaço. Né? Fazia tempo que a gente queria fazer essa entrevista. Exatamente, né? faz um tempo. Eu jogo vôlei de praia desde os meus 17 anos. Desde lá eu tenho alguns títulos, 7 títulos de jogos abertos. Entre 15 participações eu tenho 7 títulos de jogos abertos, 5 vice, e tive alguns problemas em algumas edições dos jogos que eu não consegui participar. Praticamente pegou pódio. Exatamente, em todos os jogos abertos de Santa Catarina tu participaste, das competições de jogos abertos, somente um ano que eu não fui para final, que foi em 2001 nos Jogos Abertos de Itajaí, que eu fiquei com a 3ª colocação. Das demais participações eu acabei fazendo a final, né? Essas finais, 7 títulos e 5 vice. Tenho 2 títulos da etapa do Nacional também. Tu começaste a jogar com que idade? Eu joguei meu primeiro Jogos Abertos em Brusque com 17 anos. E jogar voleibol treinado começou, porque às vezes a gente vê atletas aqui que começam bem cedo e outros até tardiamente, começam lá com 12, 13, 14 anos, enquanto a maioria começa antes disso. Quando que tu iniciou assim? Exatamente. Tu iniciou pelo voleibol de quadra? Eu comecei na quadra. Eu comecei com 12 anos na quadra, no município de Itapema. Eu fazia escolinha, né, do que o município oferecia. Mas meus 15 para 16 anos eu pisei na areia. E eu resolvi, não, é aqui o meu lugar. E com 17 anos eu fui pro meu primeiro Jogos Abertos. E a partir dali, pódio, como tu colocou, e voleibol direto. Isso, e a partir dali eu priorizei a areia mesmo. Desde lá eu não jogo mais quadra, nunca mais pisei numa quadra, e até brinco que eu não sei nem mais caminhar numa quadra, né? Então a minha área mesmo é a praia. E teve alguém que te estimulou bastante assim pro voleibol de quadra quando tu iniciasse lá, né? Ou no voleibol de areia, teve algum atleta que foi assim um meio incentivador, que te motivou a participar do esporte? Eu sempre gostei muito de esporte. Familiares, talvez? Não, eu sempre gostei mesmo. E eu, quando pequena, jogava, eu brinco que eu tentava, né, jogar de tudo. Então eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu jogava handebol. Só não gostava de correr, se não tivesse uma bola. Se jogasse uma bola, eu seria correndo, seja pra... O basquete eu tinha um pouco de dificuldade porque eu nunca acertava a cesta. Eu passava por todo mundo, chegava lá embaixo e Mas gostava de brincar. Mas gostava, sempre, né? E eu resolvi fazer parte do grupo da escolinha de Itapema, junto com o pessoal da escola. Mais um esporte, na verdade, né? Entre basquete e futebol, mais um pra participar. A minha mãe foi sempre quem me apoiou muito, né? E sempre falou, não, vai. E depois de um tempo praticando, né? Meu primeiro professor lá na época foi Danilo Passos, figura conhecida no voleibol catarinense, no vôlei de praia principalmente, no brasileiro também. E depois de lá eu falei, não, é o voleibol mesmo. E aí até por priorizar a questão, porque aí você começa a treinar, buscar resultados, né? E falei, não vou mais jogar futebol, fiquei com medo de lesionar também, porque até então eu brincava, eu tive algumas experiências. Eu falei, não, vou ficar no voleibol e vou priorizar isso daqui. E aí, meus 15 anos, a minha professora da escolinha de Itapema, que já não era mais o Danilo, Débora, ela jogava areia, já jogava as etapas do estadual. E aí ela me convidou para jogar, eu lembro muito bem, uma competição de exibição em Chapecó, em 99, onde ela jogava com a Mirella. E antes da etapa dos Jogos Abertos do vôlei de praia, eles fizeram um vôlei fora. Então,
Fui eu e mais 3 amigas minhas na época. E aí eu falei, não, agora eu quero ir pra areia. Isso em 99, eu fui assistir os Jogos Abertos. Em 2000, eu fui pra areia e treinei. E em 2000, o próximo Jogos Abertos eu ganhei. Então, daquelas mulheres, eu competi com aquelas mulheres que eu estava assistindo em 99. Né? Nossa, que legal. Na verdade, foi bem rápido, assim, a tua inserção no... Assim, quando tu entrou no voleibol, assim, né? Foi bem rápido. Areia, eu sempre falo que eu tive a sorte de trabalhar com um profissional muito bom, né? Aqui do estado, o Maneca, o Manuel Peixoto, que trabalhou comigo naquele ano. Passei pelo Danilo também, fui com a Débora. Primeiro ano lá que eu fui pra areia, eu trabalhei com o Manuel. Todos são professores de educação física? Todos são profissionais, né? E são profissionais competentes. A gente vê a importância do professor de educação física na formação do atleta e motivação até mesmo do atleta, né? Teu caso é mais um dos casos que a gente tem encontrado nessas entrevistas de vida de atleta aqui, onde o professor de educação física, às vezes junto com a família, ou às vezes mais isolado, como é tipo teu caso, ele tem uma importância muito grande de pegar aquele talento que está ali, né? E começar a lapidar e até motivar para ingressar no esporte. Foi o que aconteceu com a Débora, né? A Débora, até então, ela era minha treinadora na quadra, profissional de educação física, atleta, e ela estava competindo em 99, em Chapecó, nos Jogos Abertos. E eu estava lá para jogar o vôlei fora e para assistir. E aí, quando eu via, na época, a Débora, que fazia dupla com a Mirella, fazendo uma final contra a Isolde, de Blumenau, e a Shirley, que representava a Blumenau, eu me apaixonei, sabe? Eram as 4 atletas que eu gostaria de estar junto, de jogar igual, né? Porque quando a gente começa, é menor, a gente quer jogar igual, né? E aí no outro ano eu me via frente a frente com elas. E eu lembro muito bem que antes da final eu fiz um jogo na chave contra a Isolde, eu não esqueço. A Isolde é a grande figura do vôlei de praia do estado, né? Eu fiz um jogo na chave e eu tomei, como eu falo brincando, uma escovada da Isolde. E naquela época o sistema de disputa era dupla eliminatória. Então eu peguei elas, perdi uma escovada e fui indo pela chave do desesperador, cheguei na final. E lá na final eu precisava ganhar 2 jogos da Isolde. Eu falei, meu Deus, acabei de levar uma escovada da mulher, agora tenho que ganhar 2 dela. Né? Mas eu fui muito bem preparada aquele ano, muito bem preparada com os profissionais que trabalharam comigo e deu certo. Foram jogos bons e a gente acabou ganhando o primeiro e almoçou, descansou, voltou, ganhou o segundo e aí nós saímos vitoriosos naquela edição, né? Mas para falar que assim, para deixar claro que um ano antes eu via ela, eu via a parceira dela, eu via a Débora e eu falei, nossa, eu quero estar aí o ano que vem, quero estar aí. Não sabia que eu ia ganhar também, né? Mas eu queria estar ali, brincando com as mulheres, brincando na minha cabeça então brincando, né? Porque é um nível, nossa, quem tem um conhecimento, um mínimo conhecimento sabe que é um nível completamente diferenciado. Mas como eu te falo, assim, eu trabalhei com profissionais bons, né? Na época eu passei pelo Danilo, passei pela Débora. Dá um peso bastante grande, uma importância. Peguei meu primeiro ano na areia com o Manuel Maneca, hoje ele trabalha no município de Pomerode. Então eu tive essa sorte de trabalhar com profissionais bons. Né? E era treino. Eu saí daquela escolinha do município e eu caí numa outra rotina. E foram esses profissionais que também te levaram a buscar educação física? Porque eu acabei não falando aqui que tu é formada em educação física, foi minha aluna na Universidade de Blumenau, né? E em que momento dessa tua carreira tu sentiu a necessidade, tu passou a gostar da ideia de ser também uma profissional da educação física como tu és hoje? Em que momento desse percurso de carreira tu pensaste nisso, isso despertou em ti? Então, na verdade, eu não me via fazendo outra coisa, a não ser trabalhando com esporte. Assim. Então, assim, eu até tentei, assim, pelo menos eu tentei, sabe? Fui lá, vou tentar fazer, porque eu sempre gostei muito de animais. Então, até fui lá e prestei um vestibular para medicina veterinária, que eu também convivia e tinha uma proximidade legal com a Mirella, a mesma dos Jogos Abertos, que jogava com a Débora. E ela é veterinária, né? Então eu acabei convivendo com ela, me dou muito bem com ela, hoje tem uma relação muito bacana. E ela falou, não, Izzy, vai lá. Eu fui lá e fiz. Não passei, falei, não é, eu quero educação física. Mas até então eu morava em Porto Belo, e seria na FURB em Blumenau, o curso mais próximo. Como eu vou fazer? Eu treinava em Itapema, minha vida toda era Itapema, e eu prestei vestibular, passei, vim pra FURB, E aí todo dia e voltava? Sim, porque eu precisava estar aqui para estudar, precisava estar nos outros horários de Itapema para treinar e toda a minha vida que seguia lá, né? Então, por isso a opção de morar lá. Mais uma vez a gente está vendo a questão do atleta ter uma necessidade de ter um empenho maior em algumas condicionantes, né?
No teu caso, morando em Porto Belo, vindo todo dia para Blumenau para estudar e voltar, toda noite, na verdade, né? Era à noite teu curso? Eu comecei meu curso à tarde, a minha rotina era a seguinte, eu acordava muito cedo, eu ia até a praia treinar, eu passava a manhã treinando, alguns períodos eu treinava na praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, porque é uma areia muito fofa, é um diferencial aqui no estado. É o comentário que roda aí, né? Do pessoal do futebol e do voleibol, exatamente, né? Que é a areia uma das mais areias pesada. mais pesadas, né? Se não for aqui do estado, mas é onde eu treinava. Então eu passava a manhã toda treinando, só que meio-dia e meia eu já tinha que estar em Balneário para pegar o transporte, para vir para Blumenau, porque eu tinha aula 1h30, meio-dia, alguma coisa assim. Então todo aquele empenho, como você falou, era às vezes assim, mas não tinha aquele água quente do chuveiro para tomar banho, não tem problema, tem um chuveiro ali do lado da minha quadra de vôlei, e eu levava shampoo, levava sabonete ali, eu tomava banho, ali me trocava e aí voltava à noite, chegava em Balneário, que eu pegava o transporte em Balneário, voltava para Itapema, aí eu fazia a minha parte de academia à noite. Meu início foi assim, na faculdade. A gente está começando a comentar coisas que nessa série nossa do Vida de Atleta eu tento trazer. Porque o pessoal que nos assiste, aqueles que não são atletas, eles veem muito o atleta lá no pódio, ganhando a medalha talvez, ou não ganhando, perdendo, mas competindo. E eles não conhecem tudo que rola paralelo a isso, né? Todo o empenho, por exemplo, que tu teve, disciplina e organização de horário, senão tu não conseguia cumprir as atividades da manhã, as atividades da tarde aqui estudando em Blumenau e as atividades de treinamento físico à noite. Então, quer dizer, são características que vão sendo forjadas no atleta, né? Vão sendo montadas ao longo do tempo, vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, disciplina, organização, motivação, que mais uma vez a gente está vendo aí com a tua história de vida desportiva, né? E é algo interessante também, o pessoal que assiste o vencedor ou o derrotado, não importa, mas assiste a competição, saber que tem toda uma história por trás, né? Por trás disso, dos atletas, né? Isso é verdade. Eu lembro muito bem uma situação que aconteceu aqui na FURG, que você mesmo falou para mim que eu precisava organizar melhor os meus horários. Porque até então eu não estudava. De repente eu comecei a estudar, eu treinava, eu morava longe, eu perdia muito tempo nesse deslocamento. E você falou, olha, você precisa se organizar melhor os teus horários. E realmente, até hoje a minha vida é assim, né? Ela tem que ser muito organizada em questão de horários. Mas dá certo. Bom, falando então de organização de horários, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho dos teus treinos, né? Que é, assim, bastante interessante. Essa questão, bom, hoje tu é casado, né? Tu tem atividade de personal trainer, tu tem atividade de atleta e tu tem agora também como treinadora de menores, né? De categorias menores no voleibol de praia. Como é que tu consegue gerenciar tudo isso no teu dia? E tu ainda sai às vezes para ir competir na Bahia, no Nordeste, e aí é um deslocamento bastante longo, né? Como é que tu consegue, Lazy, gerenciar tudo isso, né? Como é que tu te organiza para isso, né? É verdade, é bem isso mesmo. No período da manhã, você só vai me encontrar na praia. Então, eu tô todas as manhãs lá no Estaleirinho, em Balneário Camboriú. O local continua o mesmo e os horários são ali. Ou das 8, saindo 11h30, meio-dia. À tarde, alguns dias da semana, eu tô lá na Barra Sul, em Balneário Camboriú, onde eu trabalho com os iniciantes. Eu falo iniciantes, o Sub-19 e o Sub-21 de Balneário Camboriú, masculino e feminino. Essas equipes que disputam estadual, disputam joguinhos abertos, isso já está fazendo 3 anos que eu estou à frente dessas equipes, né? E nas outras tardes eu tenho horário com a minha parte física, aí voltada para academia, e à noite eu trabalho, né? Os horários da noite são todos ocupados com essa parte de personal, né? Acontece de eu viajar bastante, agora eu vou entrar numa fase de competição. Inicia agora terça-feira da semana que vem e eu termino só lá na primeira semana de dezembro. Já é o circuito nacional? Já. Tenho a etapa agora em Campo Grande, viajo na terça e já retorno na quinta. Só que hoje é muito fácil, né? Você sobe no avião, é rapidinho, você tá lá, você volta. Então eu vou na terça, jogo quarta, jogo quinta, na quinta eu já volto, na quinta noite eu já tô aí, na sexta eu já tô com as atividades todas programadas. Né? A parte de personal, eu tenho uma pessoa que me substitui, e eu preciso, porque eu fico fora, e a parte lá do treinamento de Balneário Camboriú também. Nós somos uma equipe lá também, tem que trabalha mais com os iniciantes, os pequenos que estão começando agora, e aí a gente sempre acaba dando um jeito, né?
Mas aí entra mais uma vez aquilo que a gente estava conversando de quando tu começaste lá até fazer um curso. A organização, né? E ainda tem o esposo, né? Que você falou, que eu esqueci de falar. Que, inclusive ele está aqui nos assistindo agora, conferindo a entrevista. Deixa eu voltar um pouquinho. Mas aí o domingo. Sábado, depois do meio-dia, o domingo aí. O domingo, principalmente se eu não estiver em competição, assim, eu não faço exatamente nada. Não me convida para jogar vôlei, não me convida para jogar futebol, não me convida para correr, não me convida para fazer nada. Daí a gente tira o domingo, assim, mais para família, assim. Ou sábado à noite, né? Visitar alguns amigos, por exemplo. Nós estamos gravando aqui, é um sábado, é à noite. Exatamente. E a gente vai sair para comer uma... Pô, atleta, vai ser para comer uma pizza. Hoje pode, né? Hoje pode. Moderadamente, comedidamente, hoje pode. Exatamente. Isso aí. Mas isso é importante, Leise. O enfoque que a gente quer dar aqui no Vida de Atleta, como a nossa estrutura do Treino em Foco é mostrar as questões de treinabilidade de uma forma educacional, a gente quer mostrar essas peculiaridades do atleta. Ver a Leise jogando, competindo, muita gente aqui, principalmente em Santa Catarina, vê constantemente, conhece, mas talvez essas pessoas que te conhecem tão bem no voleibol não conheçam também essa estrutura, né, de organização, de fases de vida, como é que foi essa correria quando era acadêmica, que é agora como professora, treinadora, casada, como é que divide essas tarefas. Isso é interessante até para quem está tentando aí subir na carreira esportiva, independente da modalidade, né? Essas questões são importantes. Mas uma coisa importante também que a gente discute bastante no Treino em Foco, e aí eu queria conversar contigo agora sobre isso, direcionar um pouquinho a nossa conversa com isso, é a questão do treinamento físico, né? Porque a gente nós somos um site, uma estrutura, um portal que traz informações sobre treinamento. E aí eu queria conversar um pouquinho contigo, assim, fazer umas pinceladas como é que tu trabalha o teu treinamento, né? Porque um tempo atrás, quando trabalhou com a gente lá na clínica, né? Que a gente teve uma clínica de personal, a Leise era uma das nossas personais lá, né? E aí eu coordenava até junto contigo, dava algumas ideias ali no treinamento. Mas hoje em dia, como é que é o teu treinamento assim, numa linha geral? Continua fazendo TRP, a musculação, pesado como tu fazia? Porque a Leise puxa um ferro bem esperto, pelo menos puxava um ferro bem esperto. A questão de peso, assim, claro que faz um tempinho já, né? Hoje eu já tô com uma outra idade, faz uns... Isso foi em detalhes, né? Mas eu não vou entrar na minha idade, mas foi em 2007 ali que eu trabalhei contigo, né? Então, assim, a questão da quilagem, eu até falo que não tive queda em questões. Então, eu treino da mesma forma. Pesado, como é? Com força. peso, daquele jeito ali. É claro que a idade vai chegando, 2007 para 2016 já são 9 anos, né? Que começa a pesar. Eu tenho também a parte física na areia também. Então, assim, são em torno de 4 vezes por semana na academia, com TRP, e de 3 vezes por semana o treinamento físico na areia, que é mais específico, né? Sempre força no TRP ou cai às vezes para potência? Não, cai. Agora eu tô saindo de força e agora eu vou ter que começar a dar uma soltada, né? Porque eu começo... Vai entrar em período competitivo. Exatamente, né? E aí eu vou manter até o final do ano. Porque eu tenho a etapa de brasileiro, eu tenho os Jogos Abertos que tá chegando, eu tenho outras competições também, então agora eu preciso tá rendendo até a primeira semana de dezembro. E falo que até aí chega ali em novembro, já estou contando os dias, né? E agora concentra mais no treinamento com bola, físico na areia e menos na academia? Então, agora eu entro no período assim, com bola eu sempre falo que eu trabalho hoje com uma outra treinadora, hoje não, né? Que eu já estou no meu quinto ou sexto ano com ela, se eu não me engano é o sexto que eu estou trabalhando com ela, que eu sempre brinco que não tem fase leve com ela, sabe? É uma mulher, a Farid de Balneário Camboriú, super conhecida no estado também, não tem fase leve, então com bola eu falo, né? Eu tô sempre num giro muito grande com ela, mas agora que a gente se aproxima do período de competição, esse giro parece que dobra. Até eu tava relatando para você algumas situações aí do meu treino dessa semana, porque eu viajo na semana que vem, então eu tô assim num ritmo doido, um ritmo bem forte. Aí a minha parte de TRP, ela dá uma reduzida. Ela dá uma reduzida, assim, eu continuo, eu tô lá, até mesmo se eu não aguento treinamento com bola, treinamento físico na areia, né? Acho que é a grande base, né? É a grande base. Eu acho que eu sempre falo pro pessoal que tá treinando comigo, com o pessoal lá, gurizada, eu falo gurizada, né? 15, 16 anos, eu falo assim, gente, você entra numa fase da tua vida como atleta que o TRP, ele não pode ser deixado de lado. Porque quem treina forte com bola não aguenta, se não tiver uma base muito forte. E essa base, para atleta mesmo, é a TRP que dá. Pelo menos assim, nada substitui para mim. Eu até brinco, eu posso fazer algum outro trabalho, mas assim, o ombro dói, a coluna dói.
eu tenho que estar puxando ferro, mesmo igual você falou, para manter o fortalecido, meu corpo fortalecido, para aguentar toda a carga que não é pequena lá na areia. Sabe? Aí o pessoal brinca comigo e fala, pô, você treina com uma mulher, né? Deve ser mais leve, né? Light o negócio, eu falo assim, meu amigo vai lá dar uma olhada no leve do meu treino. Então assim, o TRP tem que estar sempre aí, mas agora nessa fase de competição, o meu treino meio que dá uma mudada, assim. Aí a areia lá, o treino com bola mais específico, aumenta um pouquinho, o TRP diminui um pouquinho, né? E entra mais pra potência agora que Sim, tá entrando em competição. Entro. E a base, quando tá na base, é um trabalho mais de força. Total, né? Total. E até na areia também, voltado pro treino de força, né? Sente muita diferença, Leise, na tua capacidade de mobilidade quando tá fazendo o período de base de força? Sente travar um pouco? Não sente? Antes não sentia muito, né? Sinto. Sabia Gente, das que outras desespero. vezes. Eu treino força, né? Treino pesado. Bem, eu uso minha mão, o último treino de força. Calejado aí. Estourou. Né? E eu tava com luva, mas aí eu vou pra areia, e aí minha técnica, vamos, Leise, e cobre, puxa daqui. Gente, parece que eu desaprendi. O braço sobe, não vai. Claro que a cabeça também, né? Você começa a ficar transtornado, porque você não consegue fazer mais. E aí você precisa chegar numa bola, lá no outro lado você vai. Parece que você está em câmera lenta. Eu sou, certo. Mas eu também sei que agora, quando troca essa fase de treinamento, do TRP, eu vou render. Sempre acontece isso comigo. E eu vou chegar até dezembro mais solta, né? Mas eu sinto, sim. Por isso a periodização. Exatamente, a importância da periodização, né? Senão você vai começar a competir travado. Né? Eu já estive mais, agora já estou mais solta. Ô Leise, no início da nossa conversa aqui eu coloquei que eu iria entrevistar alguém que tem uma certa disputa aí, será que é o esporte mais popular do Brasil? Será que não é? Falei isso por quê? Porque o voleibol, ele é bastante popular no Brasil, né? É o segundo esporte. Algumas pessoas defendem que não, é o primeiro, porque o futebol já é uma religião, não dá nem para colocar no padrão do esporte, já superou isso, é religião, quem gosta, quem não gosta sempre torcendo, e a forma que o pessoal torce pelo futebol é totalmente diferente da forma que torce pelos outros esportes. Quer dizer, uma discussão que eu não quero entrar nesse mérito, mas tratando-se então do primeiro ou segundo esporte do Brasil, não importa aí qual a categorização que a gente vai dar, como é que fica a questão de patrocínios? Porque eu tenho entrevistado diferentes atletas de diferentes modalidades e no Brasil a gente sabe, isso acontece e está colocado em várias outras entrevistas que a gente fez aqui. A dificuldade do patrocínio, né? A dificuldade de ter um staff, uma equipe com um nutricionista, com um fisioterapeuta, um médico da área de medicina do esporte, talvez um psicólogo. Eu entrevistei aqui a Ângela Borges, uma fisiculturista, perguntava para ela qual das outras áreas fora a educação física que tu vê como importantíssima dentro do teu esporte. Ela colocava que a psicologia esportiva seria fundamental no esporte dela. Então, como é que é isso no voleibol? Tratando-se aí do segundo esporte brasileiro, né? Só ficando atrás do futebol. É mais fácil conseguir? Para ti, tu tens patrocínio hoje? É complicado manter os patrocinadores? Podes e deve falar quem são teus patrocinadores hoje? E como é que está essa situação para ti? Então, eu vou te falar que, mesmo sendo voleibol de areia, de praia, essa questão do patrocínio não muda muito, tá? É difícil também? É difícil, né? Eu falo a nível nacional, que eu conheço muita gente, o pessoal que está iniciando também, o pessoal que já corre aí com a gente no circuito faz um tempão, e sempre é relatada essa dificuldade, onde os gastos são maiores, né? Essa dificuldade do apoio. Eu hoje não, porque eu já estou há 11 anos defendendo o município de Balneário Camboriú, mas eu já defendi o município de Florianópolis e iniciei no município de Itapema, fui para Florianópolis, onde fiquei alguns anos, e há 11, 12 anos eu já faço parte da equipe de Balneário Camboriú, né? Representando o município de Balneário Camboriú, eu tenho acesso à questão do trabalho da fisioterapia, então assim, eu já passei por situações que eu necessitava do trabalho da fisioterapia. E hoje em Balneário nós contamos com uma equipe muito boa de fisioterapeutas. Então assim, estourei meu ombro, operei meu ombro, fiz, né? Eu preciso fazer toda aquela fase de recuperação. Essa preocupação da fisioterapia, eu hoje não tenho. E nem os atletas, a gurizada lá não tem. Esse suporte, ele é muito bem dado pelo nosso município, né? É claro que não é a realidade do estado todo, né? Nós temos municípios que não... É uma situação pontual, tu diria,
Que em Balneário funciona muito bem. Em Balneário funciona muito bem, né? Eu não sei te dizer como é, por exemplo, em Blumenau, como é, por exemplo, em Floripa, porque é muito tempo que eu estou em Balneário Camboriú. Mas eu sei que não são todos os municípios. Sim, que bom se fosse, né? Que ótimo. Mas não é. A gente sabe que não é. E a parte de psicologia esportiva e nutrição, tem nutricionista também contribuindo para o trabalho de vocês, ou é um negócio à parte que tu vai buscar? Isso aí, a questão da psicologia, do psicólogo e do nutricionista é uma questão à parte, né? Nós temos a equipe, o suporte lá da fisioterapia, o suporte do treinamento, então nós temos toda a questão de estrutura de material, né? Humano e material mesmo, para treinamento, né? Isso eu tenho. Mas a questão do nutricionista e do psicólogo, esse sim é uma questão fora à parte. Mas essa é mais ou menos a realidade de Santa Catarina nesse sentido aí. Olha, eu vou te falar que se a realidade de Santa Catarina fosse essa, estaria boa. Porque eu tenho muitos amigos. Hoje, assim, no vôlei de praia a gente se conhece, eu conheço todo mundo aqui no estado, né? E tem pessoas que fazem parte de grandes municípios, que não são pequenos municípios, são grandes municípios. E que não tem essa estrutura, sabe? Essa estrutura que eu tenho em Balneário. Eu sei. E não é um município pequeno, é um município grande. Aí você me pergunta, mas é um município, né, importante no estado, um município grande. Pois é, mas não tem. O que falta? O apoio, a organização. Uma visão política quanto a isso. Pois aí eu vou deixar em aberto. Isso é uma pena, né? Porque se a gente vai analisar, por exemplo, nós tivemos agora recentemente as Olimpíadas aqui no Brasil. O desempenho do voleibol de praia, no meu entendimento, foi excelente. Mas não foram as 4 duplas que ganharam medalha. Mas também é difícil tu querer que no naipe masculino e feminino as 2 duplas de cada naipe tenham um resultado estupendo. Mas nós tivemos um resultado, uma medalha de ouro e uma medalha de prata, um no masculino e outro no feminino. Então, quer dizer, é um esporte que traz medalha para o Brasil sempre, né? É um esporte que sempre representa bem a nossa nação. É o segundo esporte mais popular do Brasil, só perto do futebol, e mesmo assim os atletas têm dificuldade de patrocínio. Então, quer dizer, se a gente pensar no alto rendimento no Brasil, ele é meio que fora de contexto, assim, diante até do desempenho dos atletas. Os atletas têm um desempenho, no meu entendimento, muito superior ao incentivo que é dado a eles, né? Exatamente. E o voleibol talvez caracterize muito bem isso aí, Eu concordo. Nessas Olimpíadas agora no Rio, nós tivemos as 2 duplas femininas, a Agatha, inclusive, que iniciou em Itapema, né? Fez dupla com ela uma época, né? Sim, nós jogamos uma etapa do Brasileiro do Sub-21. Porque naquela época, não era como acontece hoje. Naquela época nós tivemos uma etapa do Sub-21. Hoje não, hoje a Confederação, ela disponibiliza algumas etapas do Sub-21. Eu vou estar falando 4, 5 etapas no ano, né? Então mudou, e que bom. Evoluiu, que bom. Evoluiu, né? Exatamente. Então nós tivemos a Agatha com a Bárbara, que acabaram ficando em segundo, medalha de prata. Um resultado maravilhoso, né? As meninas foram merecedoras, a gente acompanha, sabe? Todo o trabalho, a preparação delas para a Olimpíada. Nós tínhamos uma outra dupla também, a Thalita e a Larissa, favoritas também a chegar e até a ganhar. Mas a gente sabe que jogo é jogo, né? Nem sempre você está no teu melhor dia, nem sempre você rende o que tem para render. E elas acabaram não chegando, né? Também fizeram uma disputa de 3º lugar com a dupla norte-americana também, que era até então também uma dupla favorita para chegar. Que foi desbancada pela dupla brasileira. Exatamente, né? que jogou muito jogou bem. Jogou muito aquela série. E no masculino foi exatamente o Bruno com o Alisson, que ganhou a medalha de ouro, dupla favorita, e o Pedro e o Evandro, que acabaram não chegando, né? Mas uma outra dupla também que poderia muito bem chegar entre as 3. Medalhas. Então, o vôlei de praia caiu para a Olimpíada, sempre espera medalha. Sempre espera medalha. Tanto masculino quanto feminino. A expectativa era deles medalharem, né? Algumas medalhas vindo ali, e realmente essa expectativa se concretizou, aconteceu, né? Mas eu te perguntava no começo a questão do staff, né, de quem está em volta, porque houve uma entrevista do Bruno, logo depois que ele ganhou a medalha de ouro, ele colocando que ele estava... Eu não me recordo muito bem as palavras, mas ele colocou algo do tipo que ele estava dormindo 4 horas por noite, e que ele não conseguia dormir muito porque estava com muito peso de estar jogando essa Olimpíada no Rio, né? Muito peso de cobrança dele mesmo, né? De toda a carga psicológica. Então a gente vê assim, é muito difícil jogar uma Olimpíada em casa. Tem que ter além de um preparo físico, além de um preparo técnico, tático, tem que ter um preparo psicológico muito bem feito, né? E se isso não for contribuído por um profissional da área de psicologia esportiva, acho que fica muito difícil para o atleta por si só gerenciar esse tipo de coisa. Eu não sei se ele tinha alguém da preparação
psicológica trabalhando com ele, um psicólogo esportivo, mas esse relato que ele colocou logo após ali ter ganho a medalha me chamou muito a atenção, né? Olha a pressão que o cara jogou o tempo todo e jogou muito, conseguiu gerenciar essa pressão, né? Jogou muito mesmo. Eu lembro que ele em certo momento comentou que de madrugada, em qualquer hora da noite, ele mandava mensagem pro pai dele direto, porque ele não conseguia dormir. Então, mas é claro que a equipe deles ali é muito, muito boa, e é aquilo que você falou, um fisioterapeuta para fisioterapeuta, um psicólogo trabalhando, um psicólogo, cada profissional na sua área, né? A equipe é montada dessa forma. Mas com certeza o trabalho do psicólogo ali foi muito bem feito também. É como você falou, existe toda uma equipe por trás daquele resultado, né? E precisa, né? É necessário, a gente vê isso nesses casos e vê como isso falta no esporte, que é o segundo esporte mais popular do Brasil. Talvez os top, como eles que chegaram no nível olímpico e mais alguns outros, poucos, conseguem esse tipo de suporte, né? E a base, na verdade, eu acho que o Brasil perdeu isso nessa Olimpíada, a chance de ter montado uma base melhor para formar atleta de ponta, atleta olímpico, acho que foi muito pouco trabalhado. Na maioria dos esportes, me parece que a gente perdeu essa oportunidade, esse legado não ficou para nós, né? E isso a gente vê no voleibol, né? Falando isso contigo. Leise, a gente está indo aqui pro final da entrevista, assim, a gente conversou sobre coisas importantes da tua vida como atleta. Como eu te falei antes até da entrevista, sobre o voleibol a gente não vai conversar muito, porque é um esporte que as pessoas já conhecem muito, né? Não tem muito o que estar explicando assim, do voleibol, mas principalmente da tua vida como atleta, né? Essa dificuldade de patrocínio, essa organização do tempo, esse tipo de motivação até para buscar as coisas, né? Para se organizar como tu fazia antes, construiu isso e hoje vem fazendo como profissional da área da educação física também, dividindo o espaço como atleta, né? Isso é bastante interessante o pessoal assistir. E uma questão que eu coloco assim no final da entrevista, sempre para aquelas pessoas, por exemplo, pode ter meninas agora do mirim, do infantil assistindo essa entrevista, né? Já vi a Leise jogando, vou lá ver essa entrevista que vai rodar no YouTube e tal. E pode estar se motivando a ingressar no voleibol de praia, né? O que tu diria, o que tu colocaria como uma mensagem, como uma ideia legal, tu que já tem uma experiência grande nisso, o que seria interessante para esse pessoal que está iniciando e buscando ser competitivo, né? E talvez almejando, tendo sonho, quero jogar uma Olimpíada também, né? O que tu deixaria de mensagem? O que é importante no teu ponto de vista? Eu acredito que a perseverança, sabe? Você caiu para areia, quero jogar praia, é diferente da quadra, é a mesma coisa que você querer comparar o futebol de campo com o futsal, é completamente diferente, sabe? Lá na areia, você e mais tua parceira são duas pessoas, então existe a questão do sol, a questão do vento, a questão da areia fofa, é mais difícil, né? Essa adaptação. Então, a perseverança, não desistir. Eu sempre falo pro pessoal que treina comigo, falo, gente, se fosse fácil, qualquer um faria. Então você tem que repetir. Aí você está treinando uma ventania. É difícil, a gente perde a paciência, mas quando você for jogar sem vento, vai ter o porquê estar treinando com vento, né? Eu acho que perseverança, sabe? Não desistir não, porque não é fácil. Não é fácil. E a questão da estatura hoje, tu acha que é um fator limitador? Porque tu não é uma atleta alta, né? Então tu depende também muito do físico por isso, né? E estratégia tática de jogo. O voleibol de praia está pesando tanto quanto no voleibol de quadra a estatura, porque o voleibol de quadra hoje está absurdo. No masculino, uma coisa que se comentou também que eu acho interessante a gente colocar aqui, que o Bruno pode dizer que é campeão olímpico com 1,85 m, né? Então aí vem a pergunta, para o voleibol de praia ainda é fundamental ter uma estatura elevada, ou como o Bruno dá para levar bem com uma estatura mais baixa, ou o Bruno é uma exceção a essa regra? Então, eu acredito e costumo falar que o Bruno e a Shelda também, né, são exceções, né? A nível internacional, a nível mundial, a nível que eles estão jogando, que ela jogou e que ele está jogando, né? O Bruno é um espetáculo, por isso que ele é o melhor do mundo, né? Mas a areia hoje, a questão da estatura realmente já está pesando, sim. Tanto quanto na quadra? Assim, não tanto quanto a quadra, né? Mas já assim, as meninas já tem meninas muito altas, tá surgindo. Hoje já tá se priorizando trabalhar já com meninas e meninos altos, né? Porque você olha ali fora, bem, o Serginho, no líbero da seleção brasileira, 1,85, né? E o Bruno com 1,85. E o Bruno faz estrago, né? Faz estrago com 1,85 m, mas é o Bruno.
É uma exceção. Né? Exatamente. A Shelda fazia estrago, mas é a Shelda. Né? A nível que eles jogam, né? Claro, não dá pra comparar o nível estadual com o nível mundial, internacional. Mas já tá começando a pesar, assim. O jogo não é mais aquele jogo de um tempo atrás, muito colocado, um jogo lento, não. Hoje o vôlei de praia já tá muito acelerado, sabe? Muito acelerado, muita força física já. A gente vê muito isso, vê no feminino, mas se caracteriza melhor no masculino, né? Também. A força física do masculino ela é mais caracterizada. Tanto é que o rally ali já é mais curto, tem menos rally no jogo, né? Do que comparativamente com o feminino, né? Exatamente. Leise, o seguinte, nós estamos aqui encerrando a entrevista. Eu quero te agradecer muito, mais uma vez, pela tua disponibilidade de tempo, ter vindo aqui, gentilmente ceder essa entrevista pra gente. Também participar aí das pesquisas, né? O pessoal acompanhou ao longo da entrevista aqui imagens das tuas medidas antropométricas, das tuas medidas posturais, que a gente está elaborando aí um material para construir um material de livro sobre isso, e tu gentilmente também cedeu essas informações para a gente. Então, por isso, eu, em nome do Treino em Foco, te agradeço pela entrevista. Tenho certeza que o pessoal que curte o voleibol, que gosta desse esporte, vai gostar da entrevista, e também por essa gentileza tua de disponibilizar, né, todo esse tempo de vir aqui nos ajudar, contribuir para a nossa audiência do Treino em Foco. Imagina, eu que agradeço o espaço, né, poder falar um pouquinho do vôlei de praia e estar contribuindo para esse trabalho maravilhoso que é. Valeu, Leise. Valeu, brigadão mesmo, tá? Pessoal, e a gente vai se encontrando num próximo Vida de Atleta. Você sabe que essa série ela não tem uma periodicidade. Quando nós temos um momento especial, né, como agora vamos comer uma pizza moderadamente, nós entrevistamos alguns atletas quando temos tempo também e temos contato com os atletas. A gente vai buscando conhecer tanto os esportes como hoje, como o da Leise, que é um esporte bastante popular, como também esportes que são bem impopulares, para tentar mostrar, fomentar essa questão de divulgação esportiva mesmo, tá ok? Então um grande abraço, até um próximo encontro. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né? O tempo da sessão de treinamento? Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma